Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa sexta aula da disciplina de Gestão de Pessoas e Desenvolvimento de Equipes. Aqui quem fala é o professor Luciano Santana Pereira e vamos seguindo firmes e fortes aqui com o nosso conteúdo, com a nossa disciplina. Neste encontro, preparei aqui uma pauta bem bacana para nós. Vamos falar sobre a nossa unidade 6, lá do material didático, que tem como título Fatores Culturais na Gestão de Pessoas. Então vamos analisar, vamos conversar um pouco aí sobre os elementos, né, que envolvem a organização, esses aspectos que influenciam o comportamento das pessoas, influenciam a motivação, influenciam os ânimos, né, e toda a produtividade das pessoas no ambiente das organizações. Nós estamos falando diretamente do que? Da cultura e do clima organizacional. E, inclusive esta vai ser a pauta, né, da nossa sexta aula. E aí eu lanço aqui uma pergunta, um questionamento, a exemplo das demais aulas, que vai servir aí como o norteador, né, o fio norteador do nosso pensamento. Por que gerenciar o clima do trabalho, o clima de trabalho, é importante para a organização? Porque você, gestor à frente de pessoas, deve se preocupar com a percepção dos colaboradores com relação ao ambiente. Como as pessoas estão se sentindo, como as pessoas estão percebendo, né, tudo que acontece ali dentro, tanto por parte da empresa, né, naquilo que a empresa oferece para o colaborador, mas também nas interações interpessoais que ocorrem, né, entre pessoas e grupos. Então, por que gerenciar o clima de trabalho é importante para a organização? Acredito que de entrada, de cara, a gente já possa afirmar juntos aqui, acredito que você vai concordar comigo, que gerenciar o clima de trabalho, o ambiente de trabalho é essencial, porque de imediato, né, percebe-se que um clima mais carregado, um ambiente de mais pressão, um ambiente mais sisudo, torna também a produtividade das pessoas menor, né? Isso acaba impactando, né, no humor, acaba impactando na saúde mental, física e produtiva das pessoas. Acredito que você vá concordar comigo, né? De cara já podemos, de fato, responder essa questão de que sim, é muito importante, né, gerenciar o clima de trabalho das organizações, sobretudo, né, nas equipes de trabalho. Mas se você está à frente, né, de um grupo, de uma equipe, isso passa a ser uma obrigação enquanto gestor de pessoas, enquanto líder de pessoas. Bom, separei dois momentos aqui para a gente conversar. O primeiro deles, falamos sobre a cultura organizacional e depois falamos sobre o clima organizacional. O clima é a representação da cultura, é a materialização em partes aí de diferentes elementos que estão contidos na cultura organizacional. O clima ele é muito mais instantâneo, né? Ele é muito mais rápido de ser percebido, muda-se também de uma forma muito mais rápida. A cultura já é algo mais consolidado, vem da raiz, né? Tem um aprofundamento, né? Uma raiz muito mais profunda, difícil de ser modificada. Então a cultura organizacional, eu sempre costumo dizer, e aqui de uma forma muito clara e direta, é o jeitão da empresa funcionar, a cultura da empresa. Toda empresa tem cultura, coloquem isso em mente, né? Tenham isso para vocês. Cada empresa tem um jeito de trabalhar, cada empresa tem um jeito de se organizar, de distribuir as atividades, um fluxo de trabalho, né? Um fluxo, uma tecnologia, aí entra a questão dos artefatos, né? Ela vai ter um mecanismo de controle, ela vai ter uma forma especial de comunicação, definição de cargos e autoridades. Então tudo isso faz parte do que nós chamamos de cultura organizacional. Tem empresas muito mais voltadas, né, a tecnologias,
a concorrência, né, alto nível de competitividade, inovação. Outras empresas com uma característica mais tradicional, menos voltada à inovação, né, mais a questão da manutenção do status quo, como a gente comenta. Então tudo isso faz parte da composição da cultura organizacional, esse jeitão da empresa funcionar, da empresa ser. E aí quando você interage, né, com diferentes empresas, você vai percebendo também os elementos culturais que diferenciam uma empresa de outra. E eu costumo dizer que a cultura organizacional é para a empresa, assim como a personalidade é para o ser humano. Cada um tem uma personalidade. Concordam comigo? Cada um tem um jeito de ser, de acordo com a maneira como foi criado, foi educado, formado. Então a empresa também tem a sua forma de ser, a sua forma de tomada de decisão, de se comunicar, de agir, que vem muito da origem de quem fundou a empresa, dos primeiros trabalhadores dessa empresa, né? O fundador, junto com, geralmente com a família, os primeiros funcionários da empresa foram construindo, né, essas raízes que hoje estão consolidadas aí como os pilares da cultura organizacional. Então nós temos no estudo, né, sobre cultura nas organizações, nós temos empresas com cultura forte e empresas com cultura fraca. A cultura forte é aquele tipo de cultura onde ela é tão bem definida, é uma cultura tão enraigada, tão forte, é tão clara, que as pessoas elas sabem exatamente como a empresa funciona, qual é a história dessa empresa, quais são os objetivos, o que ela valoriza. Isso é uma cultura forte, né? Uma cultura que você sente, né, dentro da empresa, você sente que as pessoas conhecem realmente esse ambiente na qual trabalham. A cultura fraca já é o oposto, né? Então existe aí fragilidade na clarificação, né, dessa história da empresa, de quais são os valores, quais são os procedimentos, as normas, né? Então existe aí cada um fazendo do seu jeito, cada um fazendo de um jeito ou de outro, e certa fragilidade, a gente chama isso de cultura fraca, né? Então as normas, as regras, os valores, as crenças não são devidamente definidos e comunicados e fortalecidos com todos aqueles que fazem parte da organização. Esse é um primeiro entendimento aqui para a gente conhecer sobre cultura, né? Cultura organizacional. Como eu falei para vocês, todas as empresas possuem uma cultura. E algumas empresas com a cultura mais forte, outra empresa com a cultura um pouco mais fraca e assim por diante. Algumas pessoas me perguntam, professor, mas a empresa ela já tem 30 anos de mercado, 40 anos de mercado, ela vai ter uma cultura forte ou fraca? Depende. Entendo que pelo tempo de vida é natural que ela tenha uma cultura muito forte. Se ela veio trabalhando, né, esses aspectos ao longo das décadas, hoje, né, aos 30, 40 anos de idade, uma empresa vai ter uma cultura fraca, mas isso não significa que é uma cultura engessada, uma cultura tradicional. A cultura forte, pessoal, não confundam com a questão de ser tradicional, de ser rígida, de ser talvez não voltada à inovação. Então a cultura forte é quando a história, as crenças, valores são bem claros e definidos e disseminados, e todos ali dentro conhecem e internalizam e praticam essas crenças e valores. Então isso é uma cultura forte. Não significa ser tradicional. Tá? Vamos avançando aqui sobre cultura. Depois nós temos aqui, para a gente ajudar a entender, né, os aspectos da cultura, os aspectos, nós temos aqui os elementos visíveis e os elementos invisíveis da cultura. Então a gente tem uma parte, a comparação que se faz geralmente é com iceberg, né? Então a ponta do iceberg, aquela parte que está acima da água, é o que a gente enxerga sobre a cultura. Seria o quê? Os móveis, mobiliários, equipamentos, o comportamento das pessoas, algumas questões, né, estéticas, partes mais visuais ali, facilmente percebido.
E nós temos uma grande parte que fica submersa à água, né, comparada aqui ao iceberg. Então essa grande parte e o maior volume, né, da força de uma cultura está invisível a um primeiro momento, né, ao olhar mais despreparado. Que seria o quê? Os valores, as crenças, os rituais, as práticas, as formas, né, distintas de comunicação, de interação que existem dentro das estruturas, né, as interações formais e informais. Então tudo isso faz parte aí dos aspectos visuais e também os elementos visíveis e invisíveis, tangíveis ou não tangíveis, depende aí da forma como a gente quiser se apropriar desse termo. Tá? Então são os aspectos tangíveis ou intangíveis, visíveis ou invisíveis da cultura. O legal disso, pessoal, é que a partir de então, de certa forma, com esse esclarecimento, com esse nível de entendimento, você como profissional, lá no seu ambiente de trabalho, na sua empresa, lá, né, junto com a sua equipe, você tem condições de começar a trabalhar a percepção, a sua percepção, sobre como esses elementos operam na empresa. Porque nem sempre a estrutura formal é a mais forte. Existe uma estrutura informal, né, as relações interpessoais que acontecem, né, nos bastidores, as comunicações, as interações informais, que elas têm uma força muito grande sobre o comportamento, sobre a motivação, sobre as pessoas. E se você ficar atento só à estrutura formal, você não consegue enxergar isso. Então essas transações que acontecem, né, nesse âmbito invisível, não tangível, exige aí um preparo, esse olhar do comportamento na organização. Então nós temos o comportamento da organização, que daí é o conjunto, né, e a manifestação da empresa como um todo, mas nós temos o comportamento na organização, que é o comportamento de cada indivíduo na organização. Como que ele age, como ele se comporta, como ele se comunica, como ele recebe e interage, né, entre os pares, superior, pares, né, do mesmo nível, superior, subordinado e assim por diante. Então isso é muito importante para a gente compreender a cultura da empresa, o que é importante para essa empresa, o que ela valoriza, o que ela prioriza, e assim a gente poder observar, né, e ter uma assertividade maior quando formos intervir em propostas, em mudanças, em alterações, né, dentro de uma empresa. Sempre muito importante perguntar por que as coisas acontecem da forma que estão acontecendo. Então, a empresa ela tem uma história. Ela chegou até aquele modelo de trabalho, até aquele formato, até aquele fluxo de produção. Não foi à toa, né? Então, alguma coisa fez com que ela chegasse, mesmo certo ou errado, sendo o melhor ou não, né? A melhor forma ou não de trabalho, mas alguma coisa e eventos aconteceram na história dessa empresa e as pessoas decidiram e chegaram até o modelo atual. Eu não posso chegar lá, né? Eu que eu digo, nós, né, enquanto gestores, não podemos chegar lá e mexer naquilo sem perguntar por que é feito daquela forma. Por que tomou-se essa decisão e estabeleceu determinada prática de trabalho. É importante, muito importante, conhecer a história do caminho que se percorreu até chegar a esse momento. E a partir disso, compreendendo esse contexto, você vai avançar e ajudar essa empresa. Tá joia? Fechamos aqui então essa primeira parte sobre cultura organizacional. E a gente avança agora para a nossa segunda parte, falando sobre clima organizacional. E o clima está muito relacionado à própria cultura. Então, se você tem uma cultura que é de pressão, de muita cobrança, isso reflete no clima. Então, as pessoas vão trabalhar de uma maneira mais tensa. Então, o clima fica mais tenso, as relações ficam mais competitivas, né, para a entrega de resultados, assim por diante. Então, percebe que o clima e cultura, perdão, o clima vai estar diretamente relacionado à cultura, né, quase que uma manifestação da cultura.
Então, o conceito básico do clima organizacional e aqui também de uma forma muito direta, né, muito simples, exatamente para isso, né, para simplificar o entendimento, o clima é a percepção que cada funcionário desenvolve sobre o contexto e o ambiente de trabalho. Quando eu digo contexto e ambiente de trabalho, eu quero dizer tudo que está ao entorno dele naquele espaço de trabalho. Então, desde as práticas da empresa, as normas, as regras políticas da empresa, mas também as interações que acontecem, né, em nível superior subordinado, entre pares e assim por diante. Então sempre haverá um clima organizacional. Esse clima ele pode ser bom, ele pode ser um clima prejudicado ou ele pode ser um clima ruim. O clima bom, quando as pessoas têm uma boa percepção, um sentimento favorável, um sentimento de pertencimento, de reconhecimento, de valorização dentro dessa empresa. Um clima prejudicado, que é quando existem elementos que trazem satisfação com aquela empresa, mas ainda existem alguns fatores que deixam ali riscos e algum prejuízo sobre essa satisfação. E o clima prejudicado, que é quando as pessoas não se sentem bem, não se sentem confortáveis, reconhecidas, valorizadas e tem mais aspectos negativos do que positivos. Tá? Então isso é importante, né, para a gestão. Quando você pensa em produtividade de pessoas, se você tem um ambiente muito carregado, muito pesado, fica mais difícil as pessoas inovarem, as pessoas trabalharem em equipe, a comunicação fluir e a produtividade, né, acontecer. Então é muito importante quando a gente fala em formação de equipes, por exemplo, que se tenha um clima positivo, um clima mais amigável, um clima mais aberto, onde as pessoas se conheçam, se respeitem e consigam, né, fazer as transações, apesar das diferenças e tudo que acontece, como a gente já estudou na disciplina, mas as pessoas conseguem evoluir, as pessoas conseguem amadurecer e dar o passo seguinte. Então o clima organizacional tem essa relação, né, a percepção que o indivíduo desenvolve sobre o contexto de trabalho. E nós vamos ter alguns indicadores, né? Como que eu sei se o clima é bom ou se o clima é prejudicado ou se o clima é ruim? Por exemplo, turnover, né? O turnover é um indicador, ou chamado aqui também de rotatividade de pessoas. Então, se você tem muita entrada e saída de pessoas na empresa, você não consegue fechar o seu quadro de pessoal, a sua rotatividade é muito alta, pode ter certeza que alguma coisa não está agradando, alguma coisa não está retendo talentos na sua equipe. Depois, absenteísmo, né, que são as faltas ao trabalho, hora falta ou dia falta no trabalho. Né? Então, alguma coisa também não está fazendo com que essas pessoas se comprometam plenamente com os seus afazeres. E aí elas faltam sem uma justificativa plausível. Conflitos é um outro indicador de clima, né? Então, se você tem ausência de conflito, isso pode ser um indicativo de um clima favorável, um clima bom. Mas se você tem muito conflito ou conflitos no âmbito bem pessoal mesmo, né? Aquele conflito de pessoa com pessoa, daquela coisa da fofoca, da conversa de corredor, pode ter certeza também que o clima está prejudicado, tem muitas coisas acontecendo nesses elementos da cultura, né, dos elementos invisíveis que você não consegue enxergar, que vai acontecendo ali nos bastidores e que está prejudicando e levando a esses conflitos. Talvez seja falta de definição de papéis, falta de treinamento, falta de orientação, falta de feedback, talvez questões de estrutura organizacional, né? Então tudo isso vai gerando problemas e prejudicando o clima de trabalho. Deixa eu ver aqui, ó, desperdício de material, né, retrabalho, baixa produtividade, são todos indicadores de clima organizacional. Pichações no banheiro, então às vezes a pessoa tem lá na parede do banheiro, ela vai, risca, escreve palavras ofensivas ou direcionadas à empresa, à direção ou a alguma pessoa. Então ali é um sinal, gente, são sinais, né? O clima organizacional, você consegue perceber ele através de sinais, né? São manifestações das pessoas que você vai
observando, você vai percebendo e você vai juntando isso e fala, olha, o clima é bom ou o clima é ruim. Então, se você tem rotatividade, você tem absenteísmo, você tem baixa produtividade, você tem um mau zelo dos espaços de trabalho, ou seja, as pessoas não têm um cuidado, né? As pessoas não gostam, demonstram ali um desprezo, quebra o equipamento ou sabota o equipamento, né? Quebra a mercadoria, enfim, tem falta de cuidado com o que fazem. Então tudo isso, né, e somando tudo isso vai gerando uma percepção que o clima pode ser bom, prejudicado ou ruim. E aí então nós entramos, né, na ideia da avaliação do clima, o quanto é importante avaliar o clima. E aí existem mecanismos para isso. Claro que o gestor percebe isso no dia a dia. Então você olha, conversa, interage com as pessoas. Esse é o primeiro formato, inclusive, de avaliação de clima, né? O contato com a gestão. Então é o gestor no dia a dia, observando as pessoas trabalhando, se comportando, suas expressões, suas interações, seus comportamentos, e você naturalmente percebe se o clima tá bom ou não, né? Se tá pegando alguma coisa ali. Depois você tem um outro recurso que é a entrevista de desligamento, que é quando o funcionário pede demissão ou é demitido, e na saída dele você faz uma entrevista. Pode ser uma entrevista conversada, né? Uma coisa menos formal, ou pode ser um questionário. Geralmente o questionário é mais tranquilo de ser feito porque a pessoa preenche sozinha, com questões objetivas, com alguns campos de descrição, onde ela vai também representar se ela foi bem tratada, se ela foi respeitada, o que ela tem a favor, se ela tem alguma sugestão de melhoria. Isso é um indicador de clima ali na empresa. Depois, nós temos como ainda mecanismo, né, de avaliação, ouvidoria. Algumas empresas implantam, né, um canal interno para ouvir o colaborador, seja por telefone, seja por e-mail. Algumas empresas colocam também caixinhas de sugestões e assim por diante, né? Então são mecanismos também de perceber alguns indicativos aí do clima. Através de reuniões e trabalhos, né, com as equipes. Então quando você chama as pessoas para conversar e você faz ali um trabalho, vou até deixar uma deixa aqui, deixar uma deixa é redundante, mas vou deixar uma dica para vocês de um exercício bem simples para ser feito com as equipes, que é muito legal de se fazer e dá muito certo, né? Você junta as pessoas, né, do trabalho e aí você pergunta, o nome do exercício é que bom, que mal, que tal, né? Então você pergunta o que tem de bom, o que temos de bom na empresa, o que tem de bom no setor, o que tem de bom na área. Aí você relata, aí você pode fazer isso com papelzinho, com flip, vai anotando um quadro ou com recortezinhos de papel, cada um coloca ali o que tem de bom, expressa, né, coloca isso, abre ao grupo. Acho que é muito importante trabalhar, cada um dar as suas opiniões, cada um colocar os seus pontos de vista. Depois, que mal, né? Então o que tem de mal, o que não está legal na empresa. Então que bom, que mal, né? Então agora vamos anotar aí 3 situações que não está legal na empresa. 3 situações que está bom, que está legal na empresa, que bom, né? Que é o que bom. Depois 3 situações que não está bom na empresa, ou que não está legal. E depois, por fim, o que tal. O que nós fazemos com isso, né? Que bom, que mal, que tal. O que nós podemos fazer para resolver esses problemas que foram levantados. E aí abre também para que as pessoas participem e gerem soluções. Isso ajuda muito na percepção das pessoas sobre o ambiente de trabalho e no comprometimento com soluções. Tá? Hashtag fica a dica aqui para vocês. Ó, que bom, que mal, que tal. E principalmente o que tal, né? Que tal fazer isso? Que tal melhorar assim? Que tal essa solução? Que é a proposta, né, para resolver efetivamente. E nós temos, por fim, o último mecanismo aqui de avaliação de clima, né? Temos outros também, mas aqui dos que eu separei, a pesquisa de clima organizacional. A pesquisa de clima, geralmente aplicada de tempos em tempos, a cada 6 meses, dependendo do tamanho da empresa, cada
1 ano, 2 anos, né, dependendo do número de pessoas e do tamanho da empresa. Não existe padrão, tá? Cada empresa define aí a sua estratégia. É um questionário que tem que ser anônimo, então o funcionário ele é convidado a participar de um preenchimento, de um questionário que vai abordar diferentes fatores sobre a empresa. De remuneração, reconhecimento, valorização, liderança, comunicação, promoção, enfim, vários fatores aí que envolvem a vida do funcionário, a relação dele com essa empresa e com aqueles que estão ali dentro. Esse questionário ele pode ser aplicado à mão, né, no meio físico, né, com papel. Já fiz muito desse tipo de pesquisa, principalmente em chão de fábrica, né, que o acesso a computador, à internet é mais difícil, então você faz mesmo no papel mesmo, depois você tabula isso. Mas hoje, com a questão da internet, né, e inclusive com os próprios formulários do Google, você consegue fazer pesquisas rápidas, com resultados rápidos e sem custo praticamente, né? Então fica aqui também mais uma dica para vocês. E você monta então o questionário com questões objetivas, você pode colocar questões abertas, né, para poder o colaborador deixar ali sugestões e opiniões, aplica, e o grande segredo é não identificar as pessoas, né? Ter a credibilidade e de não identificar as pessoas, porque senão as pessoas não vão ser sinceras, elas não vão falar o que realmente pensam e sentem com relação à empresa. E depois, né, tabula-se esses resultados e gera-se o plano de ação de melhoria. E o resultado precisa sim ser apresentado para a equipe, se não for integral, pelo menos parte daquilo que foi decidido, né, como pontos de melhoria. É importante para criar um movimento de ciclo, né, positivo dentro da empresa. E até você faz uma pesquisa, gera um resultado, apresenta esse resultado, desenvolve um plano de ação, evidencia isso, e no próximo ciclo de avaliação, o colaborador vai ter a percepção de que aquele ponto que foi identificado, que foi feito tal ação, realmente houve uma melhoria. Então a percepção dele muda e o resultado você consegue ter o comparativo de ganho, de melhoria naquele item, naquele fator, numa próxima pesquisa. Se você não faz, né, esse trabalho de comunicação, de evidência, né, do que está sendo feito, você corre o risco de talvez o colaborador nem perceber que você mexeu, alterou, empreendeu, fez uma melhoria num ponto que estava ali como deficitário, e o funcionário às vezes nem percebe. Então é muito importante essa comunicação interna, de devolutiva dos resultados de uma pesquisa de clima organizacional. Pessoal, fechamos aqui então a nossa pauta e a nossa 6ª aula. Eu espero que tenha ficado mais claro para vocês aí a importância, né, de gerenciar o clima de trabalho, conhecendo muito bem a cultura organizacional e como isso, né, vai se manifestar no clima, né, no estado de espírito das pessoas ali dentro da empresa. E o gestor, claro, tendo ali um papel importantíssimo para, primeiro, perceber, intervir e gerenciar esse processo constante de clima organizacional, juntamente com o desenvolvimento organizacional por meio da cultura organizacional. Fico por aqui então, um forte abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau! EAD, Unicentro, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.